Boa tarde. Quero saudar nosso presidente, vereador César Lucas, saudar também vereador André, vereador Jorjão, vereador Amarildo, vereador Celso Andreon, Broinha, vereador Edgar do Esporte, Joel da Costa, Ilma, vereador Elinho, vereador Renato, Edson Nogueira, Romildo, Itamar, Wellington, Léo do IAPI também, vereador Lelo, acho que não esqueci ninguém, né? Dos que estão presentes. Professor Elinho, já falei. Saudar os que também acompanham essa nossa sessão. Quero agradecer, presidente César, pela oportunidade de estar nesta Casa de Leis. Eu fui vereador, à época, aqui tem 2 membros desta casa que foram vereadores comigo, vereadora Ilma e vereador Edson Nogueira. Tive a oportunidade de ser vereador com os dois na legislatura de 93 a 96. Né? Tempos passaram, né? Eu tinha mais cabelo na época, mas continuamos, né, firmes nesta caminhada. Então, eu quero agradecer a todos. Antes de falar sobre as emendas parlamentares, eu gostaria de dizer algumas palavras nesta tarde. Primeiro, que para mim é um orgulho hoje representar a cidade de Cariacica na Câmara Federal. Na história, o ex-prefeito Aloysio Santos, que esteve lá nos representando, e depois eu tive esse privilégio, e o Dudé teve lá um mês como suplente. Né? Eleitos para a Câmara Federal, eu e o ex-prefeito Aloysio Santos. E chegando lá, descobri que a única deputada de Cariacica, de fato, é a deputada Ana Perudini, de São Paulo, que nasceu aqui em Oriente. Inclusive, estou falando com ela que é importante ela vir aqui. Tem parentes que moram aqui no Oriente, nasceu aqui no Oriente, foi para São Paulo e lá se elegeu deputada por São Paulo, mas é a única que nasceu em Cariacica, que representa o município, né, na Câmara Federal. Deputada Ana Perugini, de São Paulo. Do PT. E eu acabei descobrindo lá na Câmara Federal a deputada Ana Perugini. E ela, inclusive, falou que tem parentes que moram aqui no Oriente ainda. Bom, quero dizer para vocês que este ano completa 42 anos que eu estou em Cariacica. Então, é um tempinho razoável. Aqui eu me formei, aqui eu passei a atuar como professor, depois como participante das comunidades, e depois de ter disputado uma eleição e não ter sido vitorioso, assim o vereador Itamar, desculpa, o Itamar, na época, não era vereador, mas era o vice-prefeito, naquela época em que eu fui vereador, é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de governar essa cidade por 8 anos, o que foi também para mim motivo de muito orgulho, porque a cidade me acolheu e eu, como prefeito, pude retribuir. E hoje exerço a nobre função de deputado federal. E por 2 anos também exerci a função de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Me fizeram uma pergunta lá embaixo, eu vou aproveitar para falar sobre algumas coisas importantes que estão acontecendo em Brasília. A primeira delas é a reforma política. Nós teremos uma semana decisiva para sabermos se vai haver ou não mudança na lei eleitoral para o próximo ano. Até 2 semanas atrás, muitos deputados davam como certo que o Distritão seria aprovado. Ocorre que, na semana passada, depois de termos feito uma discussão que durou a tarde inteira, à noite, o presidente Rodrigo Maia encerrou a sessão, quando viu que o Distritão não teria condições de ter os 308 votos, porque é mudança na Constituição, então precisa de quórum qualificado. O que nós estamos avaliando da reforma política? Dificilmente nós conseguiremos ter, nesta semana, uma definição completa.
Mas tudo indica que algumas mudanças serão feitas. Há alguns consensos. Por exemplo, o consenso do fim das coligações. É majoritária esta tese na Câmara e no Congresso. Outra tese majoritária é a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira. Os partidos que não atingirem 1,5% em pelo menos 9 estados deixam automaticamente de existir e têm que se fundir a outros partidos. Como é que ficaria a situação dos pequenos partidos se isso for aprovado? Ficaria da seguinte maneira: se criaria as federações de partidos. As federações existem em vários lugares do mundo. As federações não são como as coligações. Coligações você faz para uma eleição e durante o mandato a coligação não tem a obrigação de continuar existindo. A federação é diferente. Se ela for criada, como é em alguns países, se for criada uma federação de 4 partidos para disputar uma eleição, esses partidos ficarão juntos até o final do mandato. Todo o mandato. Não pode, no meio do mandato, a federação se desfazer. Então, essa possibilidade existe caso as coligações deixem de existir com a votação na Câmara Federal. Mas o grande problema na Câmara é que nós discutimos hoje se isso valerá a partir do ano que vem, vereador César, presidente, ou se valerá a partir de 2020. Né? De uma forma ou de outra, havendo esta mudança, nós teremos efetivamente uma mudança grande no quadro, porque certamente alguns partidos não vão atingir a cláusula de barreira. E não atingindo, eles terão que se fundir a outros partidos. Outro tema muito difícil na reforma política é que nós agora não temos mais o chamado financiamento empresarial. Portanto, tem que ter um modelo de financiamento. O que foi proposto é a criação do fundo eleitoral no valor de 3.600. Este fundo parecia que ia ser aprovado com facilidade, mas nos últimos dias a imprensa bateu muito, a sociedade fez muitas críticas e, possivelmente, se esse fundo for aprovado, ele não será aprovado com este valor. Há muita resistência dos parlamentares, tanto dos deputados e senadores, para aprovar esse fundo. E, sobre o sistema eleitoral, eu diria o seguinte: hoje nós temos 2 possibilidades, gente. Embora agora apareceu uma terceira, que vocês devem ter acompanhado, que é uma proposta, eu diria, mirabolante, porque ela não existe em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum. Que é o distritão misto. É uma proposta um tanto mirabolante esta, porque não existe. O distritão só existe no Afeganistão, na Jordânia e mais 2 pequenas ilhas. O Japão já adotou o distritão e abriu mão do distritão. Por quê? Porque, embora o distritão pareça o modelo, para muitos, mais simples e mais justo, qual é o problema do distritão? Aí eu li uma matéria, por que o Japão acabou, vereador Camilo, com o distritão? Porque quando o Japão adotou o distritão, as campanhas ficaram mais caras, diminuiu a renovação política, porque o distritão ele favorece quem está no mandato, e, além disso, houve um enfraquecimento absoluto dos partidos. Então, no Japão, quando se instituiu o distritão, os partidos perderam força. E a grande crítica que se faz ao distritão é o modelo de quem tem muito dinheiro, é o modelo de quem está no mandato e de campanhas muito caras. Porque, imaginemos o seguinte, para que haja efetivamente a eleição, você fala assim, mas vamos pegar a última eleição em Cariacica e tirar como modelo quem seria eleito e quem não seria pelo distritão. Porque alguns que estão aqui não tiveram a quantidade de votos de outros que não se elegeram. Só que o modelo de campanha é diferente. Não dá para você fazer uma base com fundamento na eleição passada. E aí eu creio o seguinte,
né, tem uma discussão para se fazer uma transição. Qual seria a transição? A transição seria aprovar o Distritão esse ano, para, no ano de 2022, nós termos o modelo distrital misto, que é o modelo alemão, que aí é o seguinte, você tem metade do parlamento, aqui 19 vereadores, não tem metade, mas sei lá, eu acho que 9 ou 10, teria que ver como é que a lei vai definir, metade eleita pelo sistema majoritário, ou seja, os mais votados, independente do partido a qual a pessoa faz parte, a outra metade seria eleita pelas listas partidárias. Os partidos indicam as listas e em cada distrito, então são eleitos os vereadores, aí o município de Cariacica teria que ser dividido aqui, pelo menos em 10 distritos. E cada distrito desse teria um vereador, além dos outros 9 ou 10 que seriam eleitos diretamente pela população. Inicialmente, essa tese era defendida por poucos partidos, ela cresceu. Por exemplo, o PT diz que topa esse modelo agora nos últimos dias, outros partidos que não topavam também dizem que topam. O problema, qual é? É que modelo vai ter agora. Pode ser, gente, pode ser que aconteça o seguinte, e aí eu quero chamar a atenção disso para não ficar falando muito da reforma política aqui. Pode ser que não passe o Distritão e aí fique o atual modelo para a eleição do ano que vem. O atual modelo. Mas vejam só, mas pode ter uma mudança importante, vereador Edson Nogueira, que é dedicado a estudar essas coisas, eu sei. Pode ter uma mudança importante. No relatório do deputado Vicente Cândido, tem uma proposta que eu defendo essa proposta assim, com muita ênfase. Hoje, vocês sabem melhor do que eu também sei um pouquinho, que alguns vereadores são eleitos nas vagas que nós chamamos inteiras, né? Que o partido consegue atingir o quociente eleitoral. E outros são eleitos nas sobras. Os partidos ou coligações que não atingirem o quociente eleitoral, mesmo se faltar um voto, está fora, não fica com nenhuma vaga. A proposta apresentada pelo relator, caso o Distritão não passe, é a seguinte. Vamos imaginar, Ilma, me dê licença para dar um exemplo aqui, né? O partido da Ilma disputa a eleição e falte apenas, sei lá, 100 votos para atingir o quociente eleitoral. Pelo modelo atual, ninguém se elege. Está todo mundo fora. Pela proposta do relator, tem uma coisa interessante. Se define as vagas inteiras, as sobras. Quem é que fica com as sobras? As maiores sobras, inclusive dos partidos que não atingiram o quociente eleitoral. Por exemplo, né, os partidos que atingirem as vagas inteiras, então, se sobrarem aqui, 16 vereadores foram eleitos diretamente, ficaram 3 sobras. Quem tem as 3 maiores sobras? Pode ser um partido que fez vereador e que atingiu o quociente eleitoral, e pode ser um partido ou uma coligação que não fez o quociente eleitoral, mas tem a maior sobra quando, né, você elimina as primeiras vagas. Então, essa é uma mudança grande. Por quê? Os partidos não correm o risco de já saírem perdendo antes de começar a votação, quando sabem que não vão atingir a legenda, que a gente diz que é o quociente eleitoral. Creio que, se não passar o Distritão, como hoje me parece que é o que vai acontecer, essa tese tem chance de ter apoio da maioria na Câmara Federal. Muda sim, muda para deputado e muda para vereador, porque o partido, e se tiver coligação, mas não tendo coligação, ele disputa a eleição, não atinge o quociente, mas tem a maior sobra. E aí ele pode escolher uma vaga, não mais do que uma, mas pode escolher uma vaga e também compor a Câmara Municipal, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Federal. Agora, gente, é difícil prever qualquer coisa. Pode até ser que o Distritão misto, que surgiu de quinta-feira para cá, ganhe força. O que é o Distritão misto? Não é só o mais votado.
Aí o eleitor vai ter que votar no partido e no candidato. Não, para prefeito não muda. Para prefeito, senador, governador e presidente não muda nada. Isso é só para vereador, deputado estadual e deputado federal. Para prefeito, tanto é que o prefeito, o senador, o governador, o presidente da República podem mudar de partido a qualquer tempo, que não é considerada infidelidade partidária. Já o vereador, o deputado estadual, o deputado federal não podem mudar de partido a qualquer momento, senão podem cair na infidelidade partidária. Por quê? Porque nós temos o voto proporcional. Aqui ninguém se elegeu sozinho, por exemplo. Dependeu dos votos da legenda. Por isso, a interpretação do TSE é essa. Sim, mas você não se elegeu só com seus votos. Você se elegeu com os votos do seu partido. Né? Já o senador, o presidente, o governador, o prefeito, ele se elege com seus próprios votos, não tem o voto na legenda, é o voto na pessoa. No caso dos parlamentares, não. Por isso que o TSE não permite que nós, parlamentares, mudemos de partido a qualquer momento. Tem lá algumas brechas na legislação para isso, e então nós vamos ter que esperar. Agora, eu penso o seguinte, se não votarmos nada, vocês acompanhem, se não tiver nenhuma mudança concreta essa semana, eu acho que não dá mais tempo, gente. Porque são 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. E outra coisa, se o Senado mudar uma vírgula, volta para a Câmara novamente. Que assim é o rito, né? O projeto começou na Câmara, foi para o Senado. Se o Senado ratificar o que nós fizemos, vai para a sanção. Se o Senado mudar uma palavra, uma vírgula, volta para a Câmara avaliar. E o dia 6 de outubro tem que estar promulgado. Então, eu creio assim, que a gente não tem como garantir o que vai acontecer lá. Está difícil. E a outra coisa, gente, é que há uma certa preocupação, porque se não aprovar nenhum modelo de financiamento, como é que vai ficar a campanha o ano que vem? Esse é um problema. Eu vou dizer para vocês, eu defendo que tenha um fundo eleitoral. Mas eu já anunciei, não sei se vocês viram, dei entrevista, gravei um vídeo para o Bom Dia Espírito Santo semana passada, eu não votarei num fundo de 3.600.000. Eu não votarei. Eu acho que, para o momento que nós vivemos, um fundo desse tamanho é desproporcional. As campanhas continuarão muito caras e o dinheiro sairá tudo dos cofres públicos. Portanto, né, eu acho difícil ser aprovado, eu ouço isso lá nos bastidores. Então, poderia ser um fundo mais modesto. E alguns defendem a tese que um fundo público, como esse que se quer criar, deveria se criar quando nós tivéssemos menos partidos, portanto, menos candidatos. Hoje nós temos candidato demais, aqui para nós, né, gente? Podia reduzir um pouco isso, é verdade. A nossa democracia fica frágil porque tem tantos partidos assim. Bom, mas vamos aguardar, porque eu, sinceramente, eu não tenho as respostas e creio, a não ser que tenha um acordo em Brasília, em curso nesse momento, que eu não sei ainda, mas ninguém tem essa resposta. O presidente Rodrigo Maia achava que ia votar semana passada e não conseguiu, porque tem muito conflito na base do governo, e não só na base do governo. Entre os partidos de oposição também, há muita diferença sobre o que votar. Se eu tivesse que escolher o modelo que eu defendi lá, é o modelo belga, que é o voto na lista, mas quem ordena a lista não é o partido, é o eleitor. O partido escolhe. Eu quero a lista do PSDB, do Solidariedade, do DEM, do PT, do PMDB, do PV, do PSB, do PDT. Ele escolhe a lista, mas o voto seguinte, ele vai dizer o seguinte, eu não quero o Helder na cabeça da lista, eu quero o Celso. Eu não quero o César, eu quero o André. Então, o eleitor ordena a lista. Esse modelo é um modelo bem sucedido na Bélgica e é visto com bons olhos hoje por várias democracias do mundo. Tem outros países que adotam também esse modelo. Mas isso está fora de cogitação para o atual momento, porque não houve possibilidade de avançar nessa discussão. Bem, gente, depois, se alguém quiser perguntar mais sobre isso, eu posso falar. Mas eu quero aproveitar para dizer que assim, a nossa atuação em Brasília, embora nós sejamos parlamentares de partidos diferentes,
Quando os interesses do Espírito Santo estão em jogo, nós temos conseguido unir as forças na bancada. Vocês veem que a gente tem votado diferentes nos temas polêmicos, mas a gente tem conseguido, por exemplo, unir as forças para garantir recursos para o Espírito Santo. Eu vou apresentar aqui algumas coisas que eu apresentei de emenda individual e também algumas coisas de bancada. Vamos lá, Rogério, só para a gente ter uma ideia, né? Olha, total apresentado, né, para Cariacica, de minhas emendas individuais, 2015, 3 milhões e meio, 2016, 6 milhões e meio, 2017, 5 milhões e 50. Total apresentado está lá, 15 milhões e 50. Aí vem um contingenciamento. O que é esse contingenciamento? Ele vale para quem, Helder? Vale para todos. O presidente da República, ele não pode contingenciar mais da oposição e menos da situação. Por quê? Porque a lei que criou a emenda impositiva diz que todos os deputados têm o mesmo valor. E se a emenda é impositiva, o governo tem que liberar de todos os parlamentares, independente se ele é do partido A, B, C ou D. Então, no contingenciamento, ele cortou de todos os parlamentares, senadores e deputados, nesses 3 anos, 5 milhões e meio. Isso aí, dos 15 que eu apresentei, eu só posso dizer que nós temos chance de liberar 9 milhões e 550. Mas, gente, isso vale para mim, vale para os senadores do Espírito Santo, os senadores de São Paulo, de qualquer estado. Isso é para todo mundo, o contingenciamento é linear. O que já foi pago? O que de emendas minhas já estão nos cofres da prefeitura? Isso aqui não é empenhado, não, é dinheiro que já entrou nos cofres da prefeitura. 2.181.834. Então, de um valor de 9.550.000 que eu apresentei, que não foram contingenciados, 2.181.000 já foram liberados. Desse valor, a maior parte veio para a saúde. Depois eu vou deixar um relatório para todos os vereadores aqui. 1.200.000, né? É quase 1.500.000. Eu vou passar detalhado para vocês. Já estão nos cofres da prefeitura. Então, a maior parte foi liberada para a saúde de Cariacica, para reforma e compra de equipamentos. As outras partes são para assistência social e para o IFES de Itacibá. Inclusive, eu estive no IFES de Itacibá outro dia, visitando as obras do elevador que foi instalado, os 2 elevadores que foram instalados com emendas parlamentares que eu apresentei. Então, este é o quadro. Aí vocês perguntam, bom, mas se tem 9 milhões e meio garantidos e só foram liberados 2.181.000 até agora, como é que ficam o restante? O restante vai sendo liberado ao longo dos tempos. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou falando. A ex-senadora Ana Rita, do nosso partido, já não é senadora há quantos anos? 2 anos e 8 meses. Este mês, nós conseguimos liberar a emenda dela. Diferente de deputado estadual e vereador, na Câmara Federal, quando a gente sai do mandato, os recursos continuam sendo liberados. Porque eu estou cuidando das emendas da ex-senadora Ana Rita. Então, esse mês agora, nós entregamos emendas parlamentares. Então, tem um atraso na entrega dessas emendas. E a outra coisa importante aqui, César, quando nós, né, que eu também fui vereador, apresentam um projeto, quando a gente apresenta um projeto e sai do mandato, esse projeto não continua tramitando. Não continua. Na Câmara Federal, essa semana agora, eu relatei um projeto de 2007, de um deputado que nem é vivo, de um ex-deputado que nem é vivo mais. Mas lá, se você apresentou o projeto, independente, quem quer que seja, esse projeto vai tramitar até o fim, ou para ser aprovado, ou para ser rejeitado. Uma outra coisa importante, que é uma curiosidade, que eu sabia, mas não sabia que era tanto. 85% dos projetos, vereador Elinho, na Câmara Federal, eles não passam pelo plenário. Vocês sabiam disso?
85% dos projetos, aproximadamente, eles são terminativos nas comissões. As comissões lá são muito importantes, muito. Então, assim, o trabalho que se faz na comissão é muito mais importante do que aquilo que a gente vê no plenário. Porque aprovou no plenário, na Câmara, se ele não for PEC, projeto de lei complementar, se for lei ordinária, ele encerra na própria comissão. Nas comissões, tramitou, ele já vai virando, já pode virar lei. Bom, vamos lá então. No interior, 50 municípios, nesses 3 anos, receberam algum tipo de recurso do nosso mandato. Então, esses são todos os municípios que tiveram, ou que já receberam, ou que vão receber. Claro que lá são emendas pequenas. Aí, quando vocês veem Vitória, Vila Velha e Serra, bom, mas para que colocar dinheiro Vitória, Vila Velha e Serra? Deixa eu explicar. Aí é dinheiro para os hospitais. Vitória, por exemplo, quem está recebendo em Vitória? A FEC, que é a Associação de Combate ao Câncer, e a Santa Casa de Misericórdia. Então, não tem emenda para o município de Serra, de Vitória. Tem emenda para a saúde, para esses hospitais. Vila Velha, onde que você colocou emenda em Vila Velha? Em Vila Velha é emenda para o Hospital Evangélico de Vila Velha. Então, e até porque o evangélico cuida aqui da nossa maternidade, e colocando o recurso no evangélico, a gente ajuda na manutenção da maternidade em Cariacica. Os municípios pequenos, uma parte deles recebeu recurso para agricultura, para esporte, para agricultura e outras áreas. Agora, a maior parte é para a saúde. Por exemplo, Venda Nova do Imigrante. Onde você colocou recurso em Venda Nova? Para o Hospital Padre Máximo. Domingos Martins, onde que Helder colocou emenda? Para o Hospital de Domingos Martins. Santa Leopoldina, para o Hospital de Santa Leopoldina. Então, é bom que vocês saibam o seguinte, de cada 1 milhão que nós apresentamos, metade tem que ser saúde. A lei é esta. Obrigatoriamente, 50% de tudo que nós apresentamos vão para a área da saúde. Não pode ser menos do que 50%. Pode ser até 100%, não pode ser menos do que 50%. Então, a gente ajuda os hospitais, por exemplo, Cachoeiro de Itapemirim. Lá tem o Hospital Evangélico e Santa Casa de Misericórdia, que vão receber recursos do... Aliás, o Hospital Evangélico já recebeu, né? A Santa Casa também já recebeu lá de Cachoeiro. Com isso, a gente ajuda a saúde do Estado do Espírito Santo inteiro. Vamos lá. Bom, Cariacica, aqueles 1 milhão, quase 1,5 milhão, vão atender quais unidades? São essas daqui. A Secretaria de Saúde, se vocês quiserem mais informações, a secretária Estefânia certamente vai fornecer. Eles estão agora na fase de montar a licitação para comprar os equipamentos para essas unidades. Né? A Bom Pastor foi apresentado quando nós discutimos, só que hoje a Bom Pastor não existe. Então, como foi absorvido por Santa Fé, certamente eles vão comprar para equipar a unidade de morada de Santa Fé. Então, essas são as unidades que foram contempladas até aqui, gente. Nós temos ainda este ano e o próximo ano para apresentar as emendas. Essa aí de 2017. Então, gente, 2017 são essas emendas. E o total apresentado para a saúde chega a quase 5 milhões. Né, para essas unidades que nós estamos apresentando para vocês. Então, depois eu deixo a apresentação, por isso que eu não vou ler uma por uma, porque todos vocês vão ter acesso a essas informações. Para assistência social, R$ 950 mil, essas entidades aqui serão atendidas. Né? Essas 5, na verdade, é mais de 5, porque você tem Fé e Alegria, Reame, Avedalma, a PAI e Obra Social Cristo Rei, ADRA, Semearte e Casa Aliança. Quase 1 milhão também para a assistência social. Educação, nós temos uma escola municipal que foi beneficiada, que é a Escola Ferdinando Santoro. O restante é o que eu disse, é o Instituto Federal que está lá em Itacibá. Então, juntando 650 mil. Para pavimentação de vias públicas,
1.350.000. Aí, se vocês quiserem também saber depois, uma por uma, nós passaremos o relatório, quais são as vias que serão atendidas com este recurso. Agricultura, o Sesquim está acompanhando de perto, tem patrulha mecanizada e o valor é de R$600 mil para aquisição de equipamentos para agricultura. Vamos lá. E para a cultura, conversei com o Erildo outro dia, lá na comunidade de São Geraldo, ele disse que está tudo também certo, já que a prefeitura já apresentou, atendendo às exigências do Ministério da Cultura, são R$400 mil. E esporte, né, tem R$500 mil, e o que tem de apoio é apoio, né, à Federação de Esporte Escolar, lá de Santana, e a estruturação do Campo dos Baianos. Então, essas duas emendas que foram apresentadas. E apoio aos pequenos negócios, micro e pequena empresa. Então, tem aí o que vai ser feito também com recurso, uma emenda no valor de R$200 mil. Bom, total de recursos para Cariacica, como eu disse, das emendas individuais, dos 15 milhões, ficaram apenas 9,5 milhões. Apenas é porque nós queríamos que tivesse ficado os 15, né? Mas enfim, né? Emenda individual para o Hospital de Cariacica, gente. Eu apresentei uma emenda minha de 1 milhão para ajudar nas obras de construção. E quero chamar a atenção, eu acho que vocês viram na Gazeta ou na Tribuna semana passada. O Temer está fazendo muitos cortes por conta da crise. E passando a tesoura mesmo. Nós fizemos um esforço grande na bancada, e isso foi noticiado a semana passada. Nós tiramos da tesoura do governo federal os 124 milhões do Hospital Geral. Segundo o governador, deve custar aí 270 milhões, construção e compra de equipamentos, mas nós salvamos essa emenda, viu? E por que que essa emenda vai sair? Porque hoje também existe o que nós chamamos de emenda impositiva da bancada. Emenda impositiva da bancada. E nós conseguimos manter os 124 milhões. Então, quando o governador começar as obras do hospital, nós teremos no orçamento da União esse valor para ajudar, que não constrói todo o hospital, mas que é importante para Cariacica. E aí, gente, assim, eu queria, assim, claro, não vou aqui me fazer de coitado, não, pelo contrário. Essas emendas são definidas todos os anos. Se eu não estivesse lá, não que os deputados não gostem de Cariacica, não é isso, mas se eu não estivesse lá para conversar com um por um, para articular isso, esse recurso iria para outro município. Então, a falta de um parlamentar para articular isso lá em Brasília é importante para a cidade. Então, eu consegui, e eu tenho que ser justo, eu consegui o apoio de todos da bancada, todos os parlamentares capixabas votaram a favor, porque essa definição aqui, ela é votada na bancada. Ela não é assim, se apresenta e apresenta ou não. Se apresenta e tinham outros pleitos. Nós conseguimos que os 124 milhões ficassem em Cariacica. Isso é importante dizer, quer dizer, um esforço da bancada toda e que eu fiz um papel importante de articular, de conversar com um por um, e graças a Deus agora a gente conseguiu o empenho disso, viu, vereador César? O empenho disso para o governo do Estado, que a gente sabe que é uma obra muito cara e muito importante para todos nós. E o ano que vem, assim que começar, entra como restos a pagar para o ano que vem, e pode ser liberado o ano que vem, quando o governo começar as obras, que eu não sei se começa esse ano, parece que tem aí uma previsão de começar no início do ano passado. Eu só queria fazer uma fala a mais sobre isso. Aliás, duas, para encerrar. A primeira é que durante o tempo que eu fui prefeito 8 anos. Todo ano eu mandava projetos para Brasília, para os deputados, conversava, ia a Brasília, e durante 8 anos, sabe quantos milhões eu consegui de todos os parlamentares capixabas? Vereador Joel, 3 milhões. Em 8 anos eu consegui 3 milhões apenas. E não foi falta de pedir, de apresentar projeto, porque eles apresentavam para cá o que sobrava. Nós, em 2 anos e meio, já apresentamos 9,
e ainda ajudamos a articular esses 24, 9,5 mais 1 milhão do hospital dá 10,5, né? E mais os 124 que nós articulamos junto à bancada. Eu tenho ainda mais 2 anos, vou apresentar deste ano para o ano que vem e do ano que vem para 2019. Então vejam só que na metade do mandato, nós já estamos falando aqui de 10 milhões de emendas individuais para o município. Então, é importante o trabalho que nós estamos fazendo lá. E a outra coisa que eu quero dizer é que eu tive uma reunião com um grupo de vereadores, não estavam todos, eu me comprometi, né, até perguntei ao vereador César, a hora que eu cheguei, se já tinha uma proposta para nós defendermos na bancada ou até destinar uma parte das nossas emendas para um projeto que seja estrutural para Cariacica, e que seja importante para a cidade, e que seja uma demanda da Câmara Municipal. Então, eu tenho esse interesse, nós temos um prazo até o final de setembro, para ter uma definição, porque em outubro, esse aqui é o Rogério, é a pessoa que acompanha as emendas, que fica o tempo todo atuando junto aos municípios, ao município de Cariacica, às entidades, aos hospitais, para a liberação dessas emendas. Então, nós vamos precisar apresentar em outubro, no início de outubro, todas as nossas emendas. E eu tenho disposição de ajudar com essa iniciativa que eu achei importante, de ter uma emenda que ajude o município de Cariacica e que tenha a parceria da Câmara Municipal de Cariacica e que seja algo que ajude a população de Cariacica que tanto precisa. Então, esse é o nosso papel. Eu creio que, com isso, nós fortalecemos a nossa cidade, né, ampliamos o volume de investimentos aqui, num momento em que vocês se acompanham e sabem como está difícil, né, para as cidades brasileiras, com a redução de recursos praticamente em todos os níveis. Então, é fundamental que a gente faça esse esforço, e eu tenho essa disposição de continuar representando a nossa cidade e de ajudar nas demandas que a Câmara, porventura, nos apresente, lembrando que este ano, e aí é uma informação importante, César, este ano o corte foi de 5 milhões, só este ano, como eu mostrei para vocês aqui. 5 milhões. 31% das nossas emendas foram cortadas, de todos os deputados. E para o ano que vem, com esta crise, a previsão é que o corte seja da ordem de 30% novamente. Então, infelizmente, nós não teremos 15 milhões para o ano que vem. Na prática, todos os deputados e senadores terão algo em torno de 9 milhões e meio, 10 milhões para atender todo o Espírito Santo. Eu prefiro trabalhar com este valor do que criar a expectativa e depois a gente não dá conta, porque essa tesoura ela é de cima para baixo, né? E se cortou para um, corta para todos. No mais, eu quero agradecer a paciência de vocês e dizer para a Câmara de Cariacica que eu continuo sempre empenhado em ajudar a cidade e aberto para ouvir as necessidades da Câmara Municipal, do município, e fazer o que a gente puder fazer para trazer ainda mais recursos para a nossa cidade, que merece de nós todo o empenho. E no mais, César, parabéns aí pelos trabalhos de toda a Câmara Municipal e me coloco mais uma vez à disposição para continuar esse trabalho tão importante em defesa do nosso município, lá em Brasília, é um município que ficou 24 anos sem representação. E quando me perguntaram ano passado por que eu não seria candidato a prefeito, uma das razões que eu explicitei foi essa. Acho que não é justo que 24 anos sem deputado federal, a gente interrompa o mandato no meio do primeiro mandato para ser candidato a prefeito. E acho que eu fiz a coisa certa, porque assim, só para vocês terem uma ideia, os 124 milhões foram garantidos depois da eleição do ano passado, finalzinho do ano passado. E na hora da definição dos 124 milhões, se eu fosse candidato, eu não estaria lá. E pode ser que esse recurso tivesse sido destinado para outra cidade. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, embora muito difícil, porque eu conversei com alguns que aqui estão, para mim não foi fácil, mas, enfim, naquele momento, eu acho que foi a melhor decisão e a decisão mais acertada. Muito obrigado. Pediu o deputado...
que ele possa responder algumas perguntas. Tem algum problema? Fico aqui. Nós temos 6 vereadores aqui inscritos. O primeiro, o vereador Edgar. Eu queria que fosse bastante rápido, vereador, porque nós temos depois a hora do orador, para a gente não poder perder também. O vereador César, eu vou olhar o celular aqui, mas não é para ver mensagem, é para anotar o que vocês falaram. Oi. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, público presente, TV Web. Boa tarde, deputado Elder Salomão. Dizer para o senhor o seguinte, a gente quando ouve falar que o presidente da República quer autorizar esse recurso de 3 bilhões para a candidatura de alguns políticos, na realidade, a gente vê a pouca vergonha que é e consegue bloquear emendas, cortar emendas que é para o bem do povo. Então ele corta o bem e quer pegar o mal. Então assim, há revolta da população sobre isso. E também eu acho que ontem o pessoal viu em Itacibá um grande manifesto do abração no antigo Terfina, onde ele agora está sendo usado por traficantes, drogas, usuários. Então assim, está abandonado. E eu queria pedir ao senhor, após esse manifesto nosso lá, que deve sair uma desapropriação em torno daquelas casas também, pedir ao senhor, em nome da Câmara de Vereadores, em nome do povo careciquense, se o senhor poderia fazer uma doação de emenda para que se faça algo naquele local, como uma praça cultural, para atender a banda marcial, atender também a escola de samba de Itacibá, que retornou a União Jovem. Que o senhor olhe com carinho isso, em nome da Câmara de Vereadores, em nome do povo careciquense, uma emenda parlamentar que possa atender os anseios do povo careciquense. Muito obrigado e uma boa tarde. Vereador Léo, o deputado depois vai responder todas. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora. Prazer, vereadora Ilma, estar de volta. É um prazer. Deputado Helder. Deputado, eu vou deixar 2 perguntas fazer ao senhor. Embora o senhor tenha explicado muito bem sobre a questão do mistão e tudo, já que o senhor está lá nos representando, né? Assim como político e como eleitor, se o senhor tentar nos ajudar lá, eu acho assim, interessante, não sei se há a possibilidade de manter lá que seja votada os mais votados, que eu acho que seria mais justo. Do jeito que o senhor explicou aí, vai ficar um pouco meio complicado no final. Seria os 10 ou 16 ou depois os outros. E aproveitando para pedir, tem que pedir, né, Ilma? Você diz que quem chora não mama, né? Nós temos a situação lá de Flechal, Nova Canaã, que está divisa ali entre Flechal e Nova Canaã, aquela quadra parada ali, que foi desmanchada até no mandato do senhor, que era prefeito, o senhor lembra? O senhor lembra? Foi desmanchada aquela quadra ali, do lado da Casa Zé Luiz, do lado da Unidade de Saúde, e o senhor que está com essa emenda toda aí, boa aí, o senhor pode ajudar, não para o vereador Léo, mas para a comunidade de Flechal, que não tem nenhuma quadra de esporte. Se eu pudesse fazer, eu faria, mas o valor da obra ali é muito grande, entendeu? E o senhor que está lá, entendeu? De repente poderia ajudar aquela comunidade que vive do anseio ali de ter uma área de lazer. Ali não tem uma área de lazer para a comunidade. A Vale tentou ajudar, mas o valor é muito alto. De repente o senhor, estando lá como deputado federal, possa colocar aquilo ali para ajudar a comunidade, porque não tem nenhuma área de lazer naquela área ali. Tá bom? Obrigado. Vereador Camilo. Senhor presidente, nobres pares, mesa diretora, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, ao deputado federal Elder Salomão, o qual tenho grande respeito e apreço. Boa tarde a todos. Deputado, eu sempre defendo e sempre defenderei a vinda da Polícia Federal para o município de Cariacica, para que possamos desmantelar as quadrilhas que já tiveram e que hoje têm, infelizmente, destruindo
os cofres públicos do município de Cariacica. Sexta-feira passada, na data do dia 18, a Polícia Federal esteve na Prefeitura de Cariacica cumprindo mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, referente a uma investigação de superfaturamento em contratos. E eu tive muito cuidado ao analisar não só a entrevista do delegado federal, mas também de todo o conteúdo, de todas as reportagens do noticiário local. E pelo que eu entendi, essa investigação se refere a um contrato iniciado em 2011 na administração de Vossa Excelência, mas o principal problema está no superfaturamento deste contrato. Ou seja, Cariacica está pagando 3 vezes o valor do contrato inicial. Se eu estiver errado, Vossa Excelência pode me corrigir. Também tive o cuidado de analisar as doações dessa empresa. E ela fez doações para ex-deputada estadual, candidata a prefeito de Vossa Excelência, que foi a Lúcia Dornelas. Então eu pergunto a Vossa Excelência, o que há esse superfaturamento? Realmente foi na atual gestão ou foi na gestão de Vossa Excelência? É uma grande oportunidade para que Vossa Excelência explique, porque nós temos visto nos bastidores várias trocas de acusações entre Vossa Excelência e o atual prefeito mascarado. Então, que ele usa uma máscara para se comunicar com a população, todo mundo sabe disso. Mas então gostaria que Vossa Excelência, se não tiver culpa no cartório, que tirasse a máscara dele, né, para que toda a população tenha ciência da verdade. Aproveito a oportunidade para convidar a todos que estão nos acompanhando pela TV Web, que quarta-feira estarei trazendo um delegado da Polícia Federal a esta Casa Legislativa para discorrer sobre o tema do combate à corrupção que a Polícia Federal tem se empenhado no nosso país. Muito obrigado. Renato Machado. E para finalizar, vereador André. Rapaz, olha só. Hã? Senhor presidente, César, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora Ilma, seja bem-vindo a essa casa, lideranças políticas, religiosas, aquele que nos assiste pela TV, uma boa tarde. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, Helder Salomão, foi vereador dessa cidade, deputado estadual, e que muito nos orgulha em Brasília. Eu que tive a oportunidade de ir em Brasília, em seu gabinete, fiquei muito honrado em ter um deputado que tem lutado pela nossa cidade de Cariacica. Quero também cumprimentar meu ex-chefe, meu amigo, Sebastião Couvre. Seja bem-vindo a essa casa, Tião. Edmilson, liderança de Santa Catarina, Bela Vista. Deputado, o Hospital Geral de Cariacica, que Vossa Excelência explanou muito bem, que é o sonho do povo cariaciquense. Vossa Excelência, que foi prefeito dessa cidade, já ouviu muito em seu gabinete, tem ouvido até hoje, por isso tem lutado. 124 milhões. Esse dinheiro já está na conta, vem ano que vem, porque o sonho do povo de Cariacica é o Hospital Geral de Cariacica, César. Por onde a gente anda, a população clama. E colocou muito bem. Nós vamos aqui em Santa Leopoldina, tem um hospital. Nós vamos na Serra, tem um hospital.
Nós vamos em Vila Velha, tem um hospital. Nós vamos em Cachoeiro, tem um hospital. Então, assim, esse dinheiro, deputado, demora muito para vir. Sei que depende só do senhor, sei da sua articulação, junto com outros colegas deputados em Brasília. O senhor poderia falar melhor um pouquinho do hospital, do tão sonhado Hospital Geral de Cariacica. Muito obrigado. Vereador Joel da Costa, o André. Presidente, mesa diretora, nobre deputado federal Helder Salomão, público presente, público assistido pela TV Web e TV Câmara, vereadora Ilma Crisóstomo, que está voltando, meu muito boa tarde. Deputado Helder, vi algumas relações de unidades de saúde que vão receber emendas de Vossa Excelência e não pude ali observar a unidade de saúde do meu bairro Santana. Eu gostaria aqui de clamar aos... Tendo em vista que eu tenho passado algumas madrugadas ali pelo bairro observado pessoas ali no sereno, na chuva, com dificuldade para pegar ficha, e aquela unidade carece muito de uma ampliação. Gostaria que o senhor desse uma olhada com carinho nas próximas emendas que o senhor for dedicar ao nosso município. E faço jus aqui às palavras do vereador Sérgio Camilo. Gostaria que o senhor esclarecesse e desse sua opinião sobre esse mandado de busca e apreensão na Secretaria de Infraestrutura do nosso município. Um abraço e uma boa tarde. Muito obrigado. Palavra do Broinha. Boa tarde, mesa diretora, presidente, Celso Andreão, nosso vice, André, nosso primeiro secretário, vereadores, público aqui presente, TV Web e nossa guerreira que está de volta hoje. Deus abençoe e que tenha uma boa recuperação. Boa tarde, deputado Helder Salomão. Parabenizar, em primeiro lugar, né, essa luta pelo nosso município. Parabéns, pode contar com a gente, estamos aí à disposição. Eu só queria fazer uma pergunta ao deputado, que eu acho que o senhor deve lembrar, no bairro Aparecida, tem a lagoa lá que botaram um projeto, o nome desse projeto Espelho d'Água. Só que lá, pelo que a gente está vendo lá, espelho, desculpa da palavra, espelho bosta. Porque, está um depósito de porcaria dentro da lagoa. Então, já fui no órgão municipal, já fui no órgão estadual. Um joga para lá, outro joga para cá. Então, eu conversei com a dona Meire, que é a chefe de governo. Foi quarta ou quinta-feira. Segundo ela, não pode ter emenda federal para mexer lá, que segundo a Rose prometeu que ia mandar uma emenda, então fui até ela perguntar, segundo ela, não pode envolver emenda federal. Queria que o senhor respondesse, e se o senhor pudesse ajudar também numa emenda para aquela lagoa. Vou pegar carona com o meu amigo nobre, vereador Léo do EPI, né? E vou fazer esse pedido do senhor, se o senhor puder ajudar nós lá naquela comunidade tão esquecida, rapaz, que ultimamente nós não temos nada. Não tem um lazer naquela comunidade, a não ser... de lazer não temos nada. E temos essa lagoa lá que a gente tem esse sonho, né? Ver se a gente consegue fazer alguma coisa nela. Conto com essa ajuda do senhor aí. Obrigado. Para fechar, vereador André, o mais jovem. André Lopes. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saudar todos que nos acompanham na galeria. Saudar quem nos acompanha pela TV Web. Saudar os vereadores, a mesa diretora, nas pessoas do presidente e do vice, César e Celso. Saudar a todos os vereadores, a pessoa da vereadora Ilma, que retorna a essa casa de leis hoje. Saudar o Helder por vir a essa casa, se propor a debater um pouco de sua atuação parlamentar, um pouco do que tem feito aí em prol do nosso município de Cariacica. Parabenizar por sua atuação parlamentar na defesa da classe trabalhadora nesse país. Você foi um deputado atuante,
contra o golpe político-parlamentar desferido contra a presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff. O senhor tem sido um guerreiro também contra a perda dos direitos trabalhistas, né, pela classe trabalhadora no Congresso. Então, parabenizar, agradecer por essa possibilidade da Câmara de Vereadores que você está abrindo agora, da Câmara que Vossa Excelência está abrindo agora, para que os vereadores debatam uma intervenção importante a ser feita através de sua emenda parlamentar, visto que os vereadores são os políticos da ponta, sabem quem de fato, quais são as reais necessidades, né, da população. Agradecer pela emenda da nossa região 3, uma emenda de 300 mil voltado para a área da cultura, que foi debatida amplamente com as lideranças lá da região. Dizer da importância da sua atuação na construção do Hospital Geral, como o senhor bem colocou. Então, parabenizar e agradecer. Tenho certeza que vai ser uma obra fundamental para o povo de Cariacica. E dizer que o povo de Cariacica, tenho certeza, tem saudade do legado, né, que o senhor deixou, que a administração, ao qual tenho orgulho de dizer que fiz parte, fui gerente de juventude, a administração do Helder Salomão. Então, na realidade, não venho para perguntar, venho só para te acolher aqui na Câmara em nome dos demais vereadores e te parabenizar pela sua atuação, dizer que estamos à disposição aí também. Muito obrigado e uma boa tarde. Pedir ao deputado que faça, se qualquer dúvida que houver, você pode perguntar ao vereador que ele vai relembrar a pergunta. Tá? Ok. E dizer para o deputado que eu estou com 2 petistas aqui do meu lado. Aqui, ó. Você está bem acompanhado aí, né? Bom, eu tentei anotar aqui, vereador César, para ver se consigo responder. Se não responder, vocês, por favor, né, me refaçam a pergunta. Se eu conseguir sintetizar bem, os vereadores Edgar, Léo, Joel, Broinha, esses vereadores falaram especificamente de emendas. Então, eu já responderia todas de uma vez. Depois trato das outras questões que vocês levantaram. Na verdade, como que foi o processo de definição dessas emendas que eu apresentei? Com exceção da assistência social, dessas entidades que estão aí, apresentadas, o IFES de Itacibá e do Hospital Geral, a minha emenda individual de 1 milhão, as outras emendas eu fiz a opção de conversar com as lideranças de cada região. No ano de 2015, nos anos de 2015, 2016 e agora em 2017, nós faremos uma nova reunião com um grupo de lideranças representando todas as regiões para tomar a decisão do que fazer. Então, essas decisões não foram só minhas, junto com a assessoria. Eu tenho, como eu disse, para apresentar ainda emendas este ano para o ano de 2018 e o ano de 2018 para 2019. Mesmo que eu não seja, né, reeleito, porque quando a gente disputa uma eleição, a gente pode ganhar e pode perder, né? O cenário de eu ser reeleito, eu terei mais 4 anos para apresentar. Um cenário de não reeleição, as emendas continuam sendo liberadas após o encerramento do mandato, como eu aqui explicitei. Então, de qualquer forma, nós ainda temos 2 anos. Nesses 2 anos, nós temos as condições de conversar. Foi o diálogo que nós iniciamos com a Câmara. Seria muito importante que até o início de setembro, no mais tardar, viu, presidente César, até o dia 15 de setembro, a gente tivesse uma definição de um projeto estratégico importante a ser defendido pela Câmara Municipal. Essas demandas, que são demandas menores, nós podemos receber e ver o que é possível atender esse ano e o que é possível atender o ano que vem. Mais do que isso, eu não tenho como, né, prever, porque aí já foge a minha governabilidade. Mas eu tenho essa disposição de conversar coletivamente com o conjunto dos vereadores e também individualmente.
para nós vermos quais são as demandas que podem ser atendidas. Já, vereador Joel, você não viu Santana, porque quando nós conversamos com as lideranças, não entrou a unidade de saúde de Santana. São, se eu não me engano, 13 ou 14 unidades que serão beneficiadas nesta primeira metade do mandato. Mas nada atrapalha e nada dificulta que ela seja atendida nos próximos 2 anos que nós temos para apresentar. Então, tem toda essa tranquilidade, pode nos procurar, o Rogério é a pessoa que toma conta desta área, mas eu, pessoalmente, também trato dessas questões. E espero, viu, vereador Celso, que você também estava presente naquele dia, que inclusive defendeu essa tese, a gente poder conversar para ter a apresentação de uma emenda que contemple o município, né, pela visão apresentada pela Câmara. A outra coisa importante é que este ano, ao invés também de fazer emendas muito pulverizadas, nós estamos com a ideia de fazer uma emenda maior que possa trazer para Cariacica uma coisa de maior porte, de mais impacto. Para isso, nós não podemos pulverizar, porque se pulverizar demais também, você acaba não conseguindo fazer isso. Então, por isso, essa iniciativa tem toda o nosso carinho e é possível conversar sobre isso. Edgar, sobre o fundo eleitoral, eu já me manifestei aqui. Eu não vejo, assim, nenhuma razão e justificativa para, neste momento, nós aprovarmos um fundo de 3.600. Se a gente ouvir o que o povo está dizendo por aí, nós não vamos votar a favor disso. Eu não vou votar. E vou dizer assim, lá está uma divisão muito grande, em praticamente, não em todos, mas em praticamente todos os partidos. Em praticamente todos. Você tem gente favorável e contra este fundo. O que eu vejo é que a maioria que defende o fundo não defende um fundo desse tamanho. E outra coisa, para a gente ter fundo público, a gente não poderia ter distritão, por exemplo, vereador Léo. Porque o distritão, ele tem como consequência campanhas caras, não tem jeito. Se você tem que ser o mais votado do município, as campanhas acabam crescendo. Parece que não há uma combinação. O que baratearia uma campanha? Tornaria uma campanha mais barata. Por exemplo, o voto distrital. Traria uma campanha mais barata. Porque você não precisa rodar o município inteiro, você pode focar a sua campanha naquele distrito. Mesmo no modelo alemão, você tem 50% eleito majoritariamente e os outros 50% pelo distrito. E garante uma coisa importante, esse modelo. Garante que você tenha cada distrito pelo menos um representante, em cada distrito. Por isso que esse modelo acabou, de certa forma, ganhando força. Porque você dá a oportunidade daquele candidato que não tem voto só num distrito. Veja se vocês compreendem o que eu estou falando. Se você colocar só o voto distrital puro, o candidato que tem voto pulverizado no município inteiro perde a eleição. Ele já está fora. Quando você combina, viu, vereador Hélito? Esta é a novidade do voto distrital misto. Porque pode ter chance de eleição quem tem voto mais concentrado e pode ter chance de eleição quem tem voto mais pulverizado. Então, por isso que é um modelo que hoje acabou ganhando várias adesões. Né? Várias adesões. Mas não se assustem e não se espantem se nós não conseguirmos aprovar nada e fica tudo como está. Né? A regra é a mesma. A regra é a mesma. Bem, então essa é a questão. Sobre o fundo. E aí, Léo, eu acho que o distritão dificilmente passa hoje, mas talvez eles inventem esse modelo do distrital misto. Então, Léo, Edgar, que falaram aqui da Praça do Terfina, do Espaço do Terfina, da quadra de Flechal,
o Joel que falou da Unidade Santana, o Broinha que falou do Parque Espelho d'Água, tudo isso nós podemos conversar. Agora, lembrando, gente, que as emendas elas não substituem a ação da Prefeitura. Então, a emenda vai resolver algumas coisas. As outras coisas ficarão a cargo de investimentos municipais e investimentos estaduais. Eu sei, mas a gente não tem como dar conta de tudo através das emendas. Bem, o próximo aqui, o vereador Camilo. E aí eu já junto, já que o Joel também fez das palavras do Camilo as palavras dele, eu já respondo... Sim, em partes, né? Bom, então em partes, né? Eu já respondo os dois de uma vez. Bom, gente, olha, eu estou absolutamente muito tranquilo com tudo isso. Por quê? Porque eu sou daqueles que defende que toda denúncia tem que ser apurada com isenção. Toda. Seja ela qual for. Essa história de sair falando muito, eu acho que não é o caso. Eu só me manifestei porque fui procurado pela imprensa e tinha que falar, mas o melhor nesse momento é que seja feita uma investigação. Aliás, a investigação já está sendo feita desde 2015. Eu assim, não sou, como o vereador Camilo, né, conhecedor desta área, e eu sei que o vereador Camilo, como policial, conhece muito melhor, também o vereador Joel, mas quando a Polícia Federal chega a fazer o que fez, um mandado de busca e apreensão, é sinal que ele já tem muitas informações que não foram reveladas. Que não foram reveladas. Muitas provas. Porque tudo iniciou pelo que eu tive conhecimento, foi o que eu tive, o único conhecimento que eu tenho é pela imprensa. Diz que tudo começou com um relatório da CGU. E este relatório levou a Polícia Federal a iniciar as investigações em 2015. Então, 2015, 2016, no mínimo tem 2 anos de investigação. No mínimo. Então, o que eles têm de provas, ninguém de nós sabe. O que eu penso sobre isso? Para mim tem que ser feita uma varredura. E aqueles que, porventura, tiverem efetivamente envolvimento, né, com possíveis práticas ilícitas, tem que pagar pelo que fizeram. Se é que isso aconteceu. Eu não posso nem dizer que sim e nem dizer que não. Tudo que eu sei pela imprensa. Agora, pelo que eu vi na imprensa, algumas coisas me chamam a atenção. Aí eu vou falar sobre o que eu vi, porque eu não tenho outra informação, não tenho nenhuma outra informação. Primeira coisa, a coisa mais natural do mundo é quando você encerra um governo, você deixar os contratos em andamento. Porque se não for assim, é sinônimo de irresponsabilidade. Se você encerrar todos os contratos, você acaba com os serviços públicos. Eles têm que continuar funcionando para o bem da comunidade. Cabe à gestão que assume manter ou não. Eu penso o seguinte, se a atual gestão, ao analisar aquele contrato, fez a sua renovação, depois, certamente, de ouvir a Procuradoria, é porque entendeu que o contrato estava legal. Né? Então, primeira coisa é isso. Então, assim, o que eu posso falar, a partir do que eu vi, é que quando eu assumi a prefeitura, a Luísa era o prefeito, eu não mantive todos os contratos. Mas alguns que foram deixados, eu mantive. Como que eu ia, por exemplo, de um dia para outro, olha, vou encerrar todos os contratos, como é que fica a coleta do lixo? Como é que fica a manutenção da cidade? Você não tem como fazer. Qualquer um aqui que se eleger prefeito ou prefeita vai ter que analisar, até para que isso não prejudique a continuidade do serviço. Então, eu penso que se a atual gestão renovou aquele contrato, é sinal que o contrato estava beleza, né?
Senão não renovaria, né? Imagina, se ia renovar um contrato com problemas. E eu não vi, nem nas matérias, nem na entrevista do delegado, nenhum questionamento que a licitação foi mal feita. Né? Me parece que ele aponta problemas na execução, na renovação e na fiscalização do contrato. Então, assim, sobre isso eu não posso responder. O que eu posso responder é que quando eu deixei a prefeitura, alguns aqui acho que viram essa publicação que nós fizemos. Nos anos de 2011, 2012, eu reformei 12 unidades de saúde. E inaugurei as reformas. De algumas delas eu tenho foto, inclusive. Nós fizemos aquele contrato, com aquele contrato a gente reformou, e eu tenho o nome das unidades, de todas elas que foram reformadas, e na publicação que nós entregamos, nós fizemos 2.000 cópias, certamente muitos moradores de Cariacica têm, lá tem relacionadas às unidades que foram reformadas, e eu fiz café da manhã em várias delas, inclusive, né, para entregar as unidades, que é o que o prefeito tem que fazer, né? Faz obra, vai lá. Então, eu creio assim que tem que ser investigado. Eu não posso falar mais do que isso. Eu tenho todo o interesse que isso seja profundamente investigado. Né? Até para saber se as possíveis irregularidades apontadas pela CGU, elas têm fundamento. Né? E se a Polícia Federal investiga desde 2015 e agora fez esse processo de busca e apreensão, é sinal que eles querem saber mais, para ter a comprovação ou não das denúncias que foram feitas. Então, gente, eu vou aguardar com muita tranquilidade. Agora, digo aqui para vocês, eu não creio que nenhum problema tenha havido nesse contrato no nosso governo. Eu creio, se houve, quem fez qualquer tipo de problema errado nesse contrato terá que responder pelo que fez. Eu volto a dizer, eu não creio. Até porque a atual gestão analisou, renovou, significa que estava tudo ok. Mas se tiver, quem fez, certamente vai responder, né, pelos atos que praticou. E, por fim, deixa eu ver aqui. Então, eu defendo a investigação profunda, viu, Camilo? Sem medo, assim, não perdi um segundo de sono, porque a minha consciência está mais do que tranquila. Quero agradecer, né, o André. Não, pois é. Eu espero que a investigação seja feita tranquilamente, assim, né? Foi o que o delegado falou, vamos ver agora, né? E aí, o André, assim, eu acho assim, que é importante destacar o que você falou, que eu acabei não falando. A minha atuação lá contra a reforma da Previdência, que eu acho que não passa, porque desde maio que o governo podia ter colocado a reforma da Previdência no plenário, e não colocou. Não colocou porque se colocar perde. E vou dizer uma coisa para vocês, se aprovar a reforma da Previdência, escrevam o que eu estou dizendo, quebra 30% dos municípios brasileiros. Quebra 30% dos municípios brasileiros. Eu vou dar o exemplo de Rio Bananal aqui. Prefeito Felizmino do PSB. Eu tive lá agora recentemente, Felizmino falou assim, Helder, eu fui prefeito junto com o Felizmino, ele lá, eu aqui. Então, eu conheço bastante. Ele falou assim, Helder, aqui a gente arrecada, por ano, 25 milhões de FPM. Rio Bananal. Agora, de benefícios da Previdência, de moradores de Rio Bananal, que recebem pensão e aposentadoria, dá 45 milhões. Se você achatar os benefícios da Previdência e dificultar o acesso à aposentadoria, os municípios vão arrecadar menos, o comércio vai vender menos e, portanto, as receitas municipais vão cair e eu creio que possa haver uma quebradeira. A CNM, a Frente Nacional de Prefeitos e a ABM, as três entidades municipalistas, estiveram conosco, apresentaram um documento para nós, dizendo que eles estão muito preocupados, porque caso essa reforma seja aprovada, podem quebrar até 30% dos municípios. E os grandes, como Cariacica,
Não quebra, mas vai ter uma queda também com a redução dos benefícios que são repassados. Por isso, a nossa defesa. E acho, gente, que não passa... Deputado, para encerrar. Vou encerrar. Que o deputado que votar a favor da reforma da Previdência, eu acho que vai ter muita dificuldade o ano que vem de encarar a população. Eu estou percebendo isso, conversando com as pessoas. Vocês devem ter as informações, eu ando muito. Eu ando muito. Hoje mesmo já visitei 2 empresas aqui em Cariacica, de manhã. E nas próprias empresas a gente ouve os trabalhadores, a gente ouve os moradores, e não é gente de associação de moradores, partido político, sindicato, não. Eu vou pegar o exemplo de Nova Rosa da Penha, o Itamar, embora tenham muitos para falar, mas eu em Nova Rosa da Penha 2, uma senhora baixinha, que eu conheço há muito tempo, mas ela não participa de nenhum movimento, de nada, é uma pessoa comum da população. Eu passei assim, ela botou o dedo e falou assim, olha, deputado Helder, você foi um bom prefeito, nós gostamos do senhor, mas se o senhor votar contra a nossa aposentadoria, eu vou fazer campanha para o senhor aqui, contra o senhor aqui. Então, eu acho que há um apelo e os deputados estão um pouco com medo do resultado, da repercussão que pode causar uma votação contra a reforma da Previdência. E no mais, César, presidente, eu agradeço muito, fico à disposição, aguardando essa definição da Câmara, e me coloco aqui ao inteiro dispor, inclusive para temas fáceis e difíceis. Eu não tenho dificuldade, eu gosto de debate, e estou à disposição, se quiserem mais esclarecimentos sobre o mandato, depois o Rogério vai preparar um relatório final. Eu faço questão que todos vocês tenham o relatório do que nós apresentamos aqui hoje, e sobre o que o Camilo falou, o que eu tenho de documento é só a nossa publicação, que está na mão de mais de 1.000 pessoas em Cariacica que receberam esse documento. Aqueles que guardaram é só pegar lá no arquivo e olhar, que vão ver a atuação toda nossa em todas as áreas, inclusive na área da saúde. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça cada vez mais lutadores pela cidade de Cariacica. Um grande abraço.